já está na seleção para ir para a Tóquio, muito famoso, muito Queira conhecido, Deus, né? né? Deus te ouça. Então, eu já estava pesquisando sobre você no Google para conhecer um pouquinho sua história. Tem tudo lá, viu? Sua vida toda já está Ah, no olha, Google. ainda bem que eu acho que não tô devendo ninguém da live, né? Porque não tem pra onde a gente correr mais, né? O pessoal encontra a gente facinho agora. Depois que inventaram o Olha, Google, o pessoal descobre a nossa vida toda. Mas ainda bem que são coisas boas, né? Mas é bom a gente ter uma história, é bom a gente ter essas experiências expostas às pessoas, né? Isso acaba nos tornando as pessoas que nós somos verdadeiramente, né? E nessas oportunidades que nós temos de transmitir um pouquinho da nossa história, vai calhar com aquilo que as pessoas vão pesquisar no Google, ou seja, outra qual a ferramenta que se fizer disponível, né? e ajuda as pessoas, né? Às vezes a pessoa não imagina, né, sua história. É. E hoje eu Como tenho eu que eu certeza que diga. muitos vão ficar assim, muito motivados mesmo com a sua história. Eu estava na divisão de esportes da cidade de São Roque, onde hoje eu trabalho, né? Aí tive que buscar meu filho correndo na escola e vim para cá já conversando com uma pessoa. Eu tenho origem evangélica, não sou uma pessoa que faça acepção de religião nem nada, mas eu tenho a minha crença, né? No nosso bate-papo, vocês vão perceber que eu falo muito em relação à questão de Deus, que eu acredito muito em Deus. E eu estava conversando com um rapaz da religião que eu sigo e tudo mais, e eu estava comentando justamente isso, né? A minha gratidão, a minha maior gratidão é poder ajudar as pessoas. Não é nem o meu nome aparecer, não, eu não preciso disso, né? Graças a Deus eu tenho a minha vida estável, minha família e tudo mais, então eu não preciso disso. Mas o poder ajudar as pessoas é muito mais gratificante do que você ou ser ajudado ou ter algum tipo de reconhecimento por conta disso. Então eu fico muito feliz quando um pouquinho da minha história, se ajuda uma pessoa, eu já fico assim, maravilhado, satisfeito com aquilo que a gente vem fazendo. Eu já comecei Nossa, que falando bênção. e nem começou a live, Bênção já sai demais. falando. Eu também sou evangélica, minha família, Que bom, e eu que bom. compartilho a minha história também, né? Porque Deus me livrou de tantas coisas, né? Muitos milagres Deus fez na minha vida, e eu compartilho no meu canal no YouTube. Essa pandemia Sensacional. que Eu me vi. constrangeu a começar a compartilhar minha história para ajudar outras pessoas. Legal. Que E bom. depois você fala Aí que no eu que sou final nós famoso, vamos. né? Você tem até canal no YouTube. O Malemar tem um Instagram. Não, mas ele é pequenininho, está começando agora. Que bom, que aí no final nós vamos orar para as pessoas, né? Espero que Amém. as pessoas também sejam muito Que bom. abençoadas. Porque a sua Que história é amém. uma bênção. Bom Graças a demais. Deus, né? Ou de duas uma, ou é uma bênção, ou o Papai do Céu falou assim, não, filho, fica aí na terra, dá trabalho aí. Aqui não vem não, por enquanto, porque eu já tenho muita dor de cabeça. Você vai ser mais uma, então dá uma segurada aí. Deixa que a sua esposa, a sua família cuida de você um pouquinho aí. Bom demais. De qual ministério que você é? Eu não costumo falar, né, mas eu sou da Congregação Cristã no Brasil, né, eu sou músico hoje da Congregação Cristã no Brasil, nasci e fui criado, bem dizer, dentro da igreja, né, meus pais, desde a minha meninice, já antes de eu nascer, já faziam parte, já eram membros, né, então eu segui aquilo que os meus pais me ensinaram, sou muito feliz com isso, porque tudo que eu passei na minha vida, a gente vai entrar um pouquinho em cada detalhezinho da minha vida, assim, vou tentar ser o mais sucinto possível, se deixar eu falo muito, mas tudo tem a mão de Deus, tudo, por mais que em algum momento eu acabei seguindo outros caminhos ou desvirtuando de alguma maneira os caminhos, mas eu acredito muito que aquilo que está predestinado por Deus na nossa vida vai acontecer, querendo nós ou não, salvo se a gente virar as costas de maneira definitiva para Deus. Mas de alguma forma vai acontecer, por mais que aí vai depender de nós, né? Nós temos o livre-arbítrio para fazer aquilo que nós bem entendemos, né? Ou seguimos o caminho que Deus nos prepara, ou seguimos caminhos que vai acabar chegando no mesmo destino, mas muitas das vezes mais demorado, mais dolorido e quando não fatal. Eu cheguei quase na fatalidade, né? Quase perdi minha vida e tudo mais, mas graças a Deus eu estou seguindo o caminho certinho para não tomar puxão de orelha de novo. Que bom. Quem sabe a gente vai fazer outra live para você disse que é música para cantar ou tocar para gente, Sou. né? Ah, Vamos fazer não, outra aí live vocês vão aí. passar raiva. Aí que eu vou perder os poucos seguidores que eu já tenho. Então sejam bem-vindos, pessoal. Nós estamos aqui batendo um papo bem descontraído e o Leandro vai começar a contar a história dele, mesmo antes do acidente, né? Quem é o Leandro? Se apresenta aí, Leandro, pessoal.
Bom, então para todos que estão entrando agora, né, novamente para a Marinene, uma boa noite. Nessa terça-feira já gelada, né? Já amanheceu gelado, mas a gente está aqui com o coração quente para poder bater um bom bate-papo, ter um bom bate-papo, né? Então, boa noite a todos que estão entrando. Sou muito grato primeiramente pela oportunidade de fazer parte desse bate-papo de toda terça-feira que você tem, né? Um dia eu chego nesse patamar de ter um dia específico só para as lives. Por enquanto, eu me sinto muito honrado pelos convites que eu tenho, né? Sinal que a gente tem alguma coisa a passar adiante para trazer de conhecimento, de superação, os seus afins, né? Então, para mim é uma honra tremenda, eu só tenho que agradecer, tenho mesmo, do meu coração. Quem me conhece sabe que eu não costumo ser uma pessoa de falácias, né? Eu sou uma pessoa muito verdadeira naquilo que eu faço, então eu sou muito grato. Mas assim, bom, eu sou Leandro Santos, né? Leandro da Silva Santos, né? Não tenho vergonha do meu nome. Tem gente que acha que eu tenho vergonha do nome. Eu costumo levar Leandro Santos para tudo, porque fica mais curtinho, mais simples, né? Mas o meu nome é Leandro da Silva Santos, tem o da aí, né? Sou oriundo de família pernambucana e de mineiros, né? Meu pai é mineiro, de Monte Belo, se não me falha a memória. Eu não lembro. Toda vez eu confundo, Monte Belo ou Monte Claro. Eu sei que a cidadezinha é menor, que eu acho que é Monte Belo, eu acho. E meus avós são pernambucanos, minha mãe paulista, então eu sou de origem muito humilde, né? Aprendi desde cedo o que é ter humildade, o que é não pisar nas pessoas, o que é ouvir as pessoas, ajudar as pessoas, como eu disse agora há pouco. Eu tenho origem evangélica, né? Então eu acredito muito em Deus, acredito muito no amor ao próximo, então eu trago isso desde a minha infância, carrego isso pela minha adolescência, pela minha vida adulta, pela vida de pai de família, casado, né? Aquele que acaba junto com a esposa suprindo as necessidades do lar, por conta dessa origem que eu tenho, de origem muito simples. Eu sou o filho mais velho de 3 irmãos, né? Então eu tenho outros 2 irmãos, o Fábio e o Danilo. O Danilo é o do meio, eu sou o mais velho, o Danilo do meio, o Fabinho é o mais novo, que já está com 33 anos, 30 anos, se não me falha a memória, já é pai, então o mais novo assim, né? Só para uma questão hierárquica, vamos colocar dessa forma, mas já está bem grandinho. E eu sempre fui uma pessoa que ajudei minha mãe a cuidar dos meus irmãos, porque minha mãe era empregada doméstica, né? Ela trabalhava fora, meu pai vigilante de carro forte, então os 2 trabalhavam fora, eu ajudava muito dentro de casa, então já tinha aquela questão de protetor, né, de proteção. Eu sou de uma época que os super-heróis eram outros, né, Ninja Jiraiya, Jaspion, bem antigos, não são dos Vingadores atuais, mas tem uma história muito bacana que depois eu vou relatar mais à frente, essa questão dos Vingadores. Então eu tive sempre essa questão de proteção, de cuidado, né? E por conta da origem evangélica e tudo mais, eu sempre tive desejo de constituir família muito novo. A título de exemplo, meu pai tem 62 anos, minha mãe tem 55 a 56. Não vou errar para mais não, porque senão depois ela puxa minha orelha. E eu apoio da minha mãe se deixar, brincadeira, minha mãe é um amor de pessoa. Eu ajudava a cuidar dos meus irmãos, né? Então, eu quis casar muito novo, porque meu pai foi pai muito novo, minha mãe foi mãe muito nova, e eu acreditava que por ser mais novo, nós teríamos mais vitalidade para cuidar dos filhos, e eu pretendo, né, chegar num patamar igual meu pai, são avós novos, daqui a pouco se deixar já são bisavós, porque a meninada hoje em dia está muito avançada, né? Eu já tenho um filho com 17 anos de idade, tenho outro filho já vai fazer 14 anos de idade, eu tenho 38, não estou tão assim, mas estou ali num limiar bacana, né? Então eu sempre tive esse desejo, então eu casei muito novo, com 20 para 21 anos, né? Achei uma pessoa que foi doida em me aceitar, que falou sim na hora lá, que é a Vanessa, que inclusive está aqui no comércio dela, tá fazendo. Vocês ouviram alguma coisa aí? É minha esposa que está fazendo bolo pra gente. Ela tem um comércio aqui de bolo e salgado. Daqui a pouco eu faço um merchandising. Ela está perguntando se pode bater bolo aqui. Eu falei, pode bater, fazer o quê? E assim, eu casei muito novo, né? Então minha esposa também. Minha esposa ela tem 4 meses, ela é 4 meses mais velha que eu. Então nós temos nós crescemos juntos. Engraçado que a gente não se recordava no tempo de adolescência, mas nós crescemos juntos. Então estamos juntos hoje já há 18 anos. Então o nosso crescimento é muito um concomitante ao outro. Casei muito novo, aprendi muita coisa na vida, as duras penas, por conta dessa falta de experiência, de conhecimento do que é o mundo.
E aí sim, casado, eu fui realmente entender o que é ser um protetor, que é ser um super-herói, que é subsidiar uma casa, né, de ter filhos. Eu fui pai muito novo também, minha esposa com 1 mês de casado, minha esposa ficou gestante, e foi minha maior alegria. Mas eu vivi uma vida muito simples, vivo até hoje, né, uma vida muito simples. Naquela época, financeiramente falando, era assim, era muito difícil a gente batalhar, né, não batalhar, mas sobreviver, mas a gente batalhava muito. Minha esposa trabalhava, eu trabalhava, mas fui aprendendo aos poucos o que é ter uma família, o que é realmente ser super protetor, o que é ser pai, né? Quando o pai e a mãe falam pra gente assim, quando você for pai ou quando você for mãe, você vai entender o porquê que eu tô falando isso pra você, você vai entender o porquê da minha atitude. Hoje eu faço isso com meus filhos, então é muito bacana. Num passado não muito distante, eu recebia esses conselhos e hoje sou eu que passo esses conselhos para meus filhos, são eles que me acham velho agora, né? Então, eu falava, isso é coisa de velho, não, mas são eles que falam isso pra mim, mas eu entendo da idade. E por conta, né, casei muito novo, e eu sempre fui muito por questões de doutrina, questão de disciplina, sempre gostei muito dessa questão de fardamento, enfim. E eu ingressei, dos 23 para os 24 anos, eu ingressei na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então eu sou policial militar hoje reformado, né, por conta do meu acidente, mas ingressei na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Aí sim eu fui envergar uma espécie de uma armadura para ser o super-herói da sociedade. Essa sempre foi a minha ideologia. Ingressar numa instituição de segurança pública para poder fazer algo para alguém, né? Não só pela questão de hierarquia, disciplina, doutrina, por questões de fardamento, por ter um gosto pela questão militar, né? O respeito a um superior hierárquico, mas eu queria ir para a rua para poder tratar do cidadão, né? De bem, poder atender ocorrência, né? Então eu passei por inúmeras ocorrências, parto, enfim, inúmeras ocorrências, né? Atendimento de acidente, trabalhos sociais, trabalhos em escola. Então isso era muito gratificante para mim. Só que assim, como a Polícia Militar do Estado de São Paulo é uma instituição honrosa, tá? Ela tem as suas peculiaridades, assim como todas as outras instituições têm, né? Sejam elas privadas, sejam elas públicas. Tem as suas peculiaridades, tem as suas dificuldades. E de certa forma, eu fui um enfrentamento de frente contra essas peculiaridades, o que acabou culminando num quadro depressivo, muito abrupto. Eu estou sendo assim o mais sucinto possível para a gente não estender muito. E no ano de 2010 em diante eu sofri um quadro de depressão muito difícil, tá? Demorei para identificar que eu era uma pessoa com depressão, tá? Isso é um problema muito sério hoje. Eu achava que depressão era coisa de gente mimizenta, que era coisa de gente que não tinha que fazer, que tinha que lavar a louça. Eu era assim, reconheço esse meu erro, e por conta disso eu não identificava que eu tinha depressão. Então eu nunca busquei tratamento, né, antes de sofrer o acidente. Minha esposa falava comigo, eu achava que ela estava pegando no meu pé, enfim. As pessoas falavam comigo, eu achava que eles queriam tirar o meu brilhantismo, porque eu cheguei no ápice da minha carreira militar com um brilhantismo porque eu lutei por aquilo, né? Então eu gostava demais, às vezes eu trabalhava 36 horas direto, eu queria estar constantemente na rua. E comecei a me preocupava muito com a questão financeira, porque eu trabalhava na polícia, eu tinha bico, né, que a gente costuma falar que é um trabalho extra. Eu acho que o som agora vai melhorar, que a minha esposa parou de me atrapalhar. Eu tinha bico, eu tinha uma empresa de segurança, enfim. Eu me preocupava muito com a questão financeira. E isso foi só agravando a minha situação depressiva, eu não percebia. Então, no ano de 2012, por conta dessa depressão, no ano de 2013, por conta dessa depressão, eu sofri um mal súbito em cima de uma motocicleta, porque eu fazia uso de uma motocicleta para deslocar para o trabalho. Eu trabalhava na cidade de Pirapora do Bom Jesus. E ao sair do serviço, ao sair do pelotão, eu passei por um mal súbito, entrei em contramão, direção 40 km por hora numa subida, caminho de Deus, tá? Se eu for entrar nos detalhes de toda essa história, você tem a mesma ideologia, a mesma crença, avisos, Deus me avisava que eu não estava no caminho correto, por conta que eu estava deixando as questões materiais sobressaírem, e eu acabei sofrendo esse acidente. Colidi frontalmente com o carro, eu entrei na contramão, tentei tirar a moto, mas o carro pegou a lateral da minha moto,
teve esmagamento, múltiplas fraturas, fui lançado ao solo, enfim. Eu não vou entrar nos pormenores, a gente tem que contar coisas que aprendi por esses dias com o meu diretor, o Carlos, que é uma pessoa sensacional, que nós não devemos ficar entrando muito nas coisas negativas que nós passamos, né? Vamos contar aquilo que vem de bom. Mas, por conta desse acidente, quase perdi a minha vida, mas como eu disse, o Papai do Céu falou, não é hora ainda, né? Eu tenho muita dor de cabeça aqui para resolver, fica aí, dá dor de cabeça um pouco para sua esposa, a mãe, pai, irmãos e amigos. Então o Senhor permitiu que, mesmo com uma perda abrupta de sangue, não tive nenhuma parada cardíaca, enfim, a própria enfermeira e os médicos falaram que o fato de eu estar vivo já era um milagre, né? Então, como eu acredito em milagre, eu vim nessa terra para ver, né, e alcançar milagres de Deus. Então eu estou vivo por um milagre, só que por conta da gravidade eu tive esmagamento de artéria, o médico decidiu em algum momento que eu teria que amputar a perna, senão aquilo seria mais difícil para mim, né? Existem dois tipos de amputação de membro inferior, que é a transtibial e transfemoral. Então abaixo do joelho é a transtibial, acima do joelho é a transfemoral. E se eu não fizesse a amputação naquele momento, né, novembro de 2013, eu poderia sofrer uma amputação mais traumática, né, que é a amputação transfemoral, que perderia a articulação do joelho. Mas Deus colocou uma esposa magnífica na minha vida, que já de bate pronto, quando eu liguei para ela, ela falou que continuaria caminhando comigo, que seria a minha parceira, assim como sempre foi até o dia de hoje, né? A gente tem as nossas, né? Eu sou um cara chato pra caramba, né? Ela não pode ouvir, que senão ela vai encher, né? Vou inflar o ego dela. Mas eu sou muito grato pela pessoa que o Senhor colocou na minha vida. Então minha família foi muito próxima. Descobri o esporte, Deus criou um caminho maravilhoso para mim descobrir o esporte. Estou atingindo o ápice da minha carreira dentro do esporte paralímpico, né? Eu já sou campeão, eu sou tricampeão brasileiro, bicampeão paulista, campeão pan-americano, tenho diversas copas regionais, enfim, eu não pelos títulos, né, mas por tudo aquilo que eu alcancei, mesmo passando por todas essas dificuldades, que é o interessante, né? Os títulos, naquele primeiro momento, é muito bacana, porque querendo ou não, são coisas que são histórias que nós teremos que contar para os netos e bisnetos, se Deus assim permitir. Mas assim, olhar para a minha vida pregressa, do que eu era, do que eu passei e aonde eu estou hoje, então é muito maior que qualquer título, né? E se Deus assim permitir, hoje eu sou pré-convocado, né? Eu não posso falar ainda que eu sou convocado, porque depende do meu técnico, mas eu sou um pré-convocado, forte candidato a representar a nossa nação nos Jogos Paralímpicos que acontecerão em Tóquio, se Deus também assim permitir, por conta de tudo que nós estamos passando. Mas eu acredito que agora em agosto, de 24 a 5 de agosto, nós estaremos no Japão representando a nossa cidade, nosso país, perdão, ufa! E também, né, para complementar, eu sou chefe de assuntos técnicos na divisão de esportes da cidade de São Roque. Eu acredito que o Luiz, que entrou aí, o Luiz Henrique, é nosso estagiário lá, um cara sensacional, um profissional gigantesco. A Josiane também, que é uma profissional ex-atleta do vôlei, né, jogou Nestlé, acho que Flamengo, se não me falo. Ela tem, né, eu sou pequenininho perto dela, tá, gente? Então, graças a Deus eu estou nesse departamento e a gente está desenvolvendo agora um trabalho, tudo relacionado à pessoa com deficiência, que hoje eu posso colocar que é a minha paixão, né? É o meu objetivo, né? Poder me doar um pouco para poder diminuir as mazelas da pessoa com deficiência. Pronto. Vamos respirar agora, porque eu falo demais. Se você não me cortar, eu saio falando. Que história tem bastante. Bastante demais. Ai, que história, meu Deus. A minha filha, né, como eu já disse, ela tem deficiência intelectual e o sonho dela é aprender a patinar. Só que a área do equilíbrio dela é comprimida. Então ela caía muito. E começou nas aulas e hoje ela patina. Ela já competiu no Rio. É sensacional. Então, o esporte é uma coisa maravilhosa, né? O Exatamente. Muda a vida da pessoa. O esporte, ele é uma ferramenta hoje, principalmente agora em fase de pandemia, eu acho que ganhou maior notoriedade que o esporte é uma ferramenta essencial na nossa vida, porque proporciona qualidade de vida, bem-estar, saúde, né? E te faz ter novas perspectivas, porque o esporte ou a prática de atividade física
por si só já cria alguns objetivos a serem alcançados. Então, se eu quero iniciar por algo simples, por exemplo, a caminhada, eu quero caminhar por 5 minutos, eu quero alcançar 5 minutos como objetivo. Aí você percebe que 5 minutos está sendo pouco, eu quero ir para 10, 20, 30, daqui a pouco você não quer mais caminhar, você quer correr, daqui a pouco você não quer correr, você quer correr e saltar. Então o esporte te proporciona isso. E concomitante a isso, você consegue levar para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, que todas as barreiras são possíveis de serem alcançadas. Linda a história da sua filha, né, com uma deficiência intelectual, com uma dificuldade de equilíbrio por conta da compressão, ela superou isso. Então nós, seres humanos, independente de limitações físicas ou intelectuais, nós temos uma capacidade de resiliência muito grande, né? Então às vezes pessoas que estão nos ouvindo, que são pessoas com depressão, que acreditam que o mundo está desabando, não está. É um desafio que você vai ter que enfrentar para poder alcançar o seu objetivo, você olhar para trás e falar assim, valeu a pena, você vai dar mais valor àquilo, né? Então, o esporte hoje, eu não só por estar inserido como atleta, como profissional, eu verifico que o esporte é uma ferramenta para atender todas as áreas, né? Saúde, cultura, lazer, segurança, a gente trata muito isso onde a gente trabalha. Então, eu fico muito feliz de poder ter essa ferramenta como uma ferramenta de uso para poder atender as necessidades das pessoas com deficiência, hoje do município que eu estou inserido. Quiçá Deus de outras cidades do entorno. Tomara que espalhe aí para todas as cidades. Mas aí me conta, como que você escolheu esse esporte, essa modalidade? Eu amo essas lives, e graças a Deus tem permitido eu participar de bastante, né? Quando não é live, são aulas, não porque eu sou famoso, tá, gente? Mas assim, eu acho que eu tenho uma bagagem muito bacana que às vezes as pessoas conseguem se identificar numa pequena história, num pequeno detalhe. O esporte eu não escolhi, foi Deus que escolheu para mim, né? Agora entrou a nossa amiga Tânia Gianelli. A Tânia Gianelli, rapidinho vou fazer um adendo aqui, ela é vereadora na cidade de Barueri, tá? Eu sou oriundo de Barueri, nasci em Itapevi, mas sempre morei em Barueri, hoje estou em São Roque. A Tânia Gianelli são uma das poucas pessoas que abraçaram a causa da pessoa com deficiência. Eu não estou fazendo nada de político, gente, não sou político, eu sou apolítico, tá? Eu trabalho na prefeitura, mas eu sou apolítico, quem me conhece sabe disso, eu não defendo bandeira nenhuma, a não ser da pessoa com deficiência de Deus, né? Mas eu acho que tem que ser enaltecido essas pessoas que abraçam essa causa. Então a Tânia Gianelli tem um trabalho muito bacana com mulheres com câncer, é sensacional, e agora ela está nos procurando para poder desenvolver um trabalho com a pessoa com deficiência. Mas vamos lá, eu não escolhi o esporte, Deus escolheu o esporte para mim. Eu costumo falar que na vida nós não temos coincidências, né? Nós temos destinos criados por Deus, caminhos criados por Deus. Quando eu sofri um acidente, eu passava ainda por uma fase depressiva, ao ponto de, quando eu sofri um acidente, eu pesava 110 quilos, se não me engano, 106, 110, alguma coisa assim, né? Não muito diferente de hoje, brincadeira, hoje eu peso 100 quilos. Se alguém quiser me patrocinar com roupa, eu peso 100 quilos, meu manequim é 1,90 m. Nossa, demais. A gente não pode perder a oportunidade. Eu quero 75 quilos. Que inveja, você tá querendo fazer mais inveja? Eu vou cortar um dedinho dele e levar ele pro vôlei. Come tudo cru. Vou levar ele pro vôlei lá. Mas brincadeiras à parte, quando eu sofri o acidente, eu vivi em cima de uma cama, né? Então, por conta da depressão, eu era vítima de tudo, de todos. Essa é a realidade. Nós temos que parar com esse paradigma de que pessoa com deficiência é vítima. Não é. Vamos parar com essa questão de vitimismo, né? Vamos deixar de cometer o crime de capacitismo que é cometido por muitas pessoas, muitas das vezes de maneira não maldosa, né? Mas é nato do ser humano isso daí. Às vezes você querer se colocar na posição da pessoa que tem uma deficiência de maneira equivocada, achar que aquela pessoa é uma coitada, e não é. Gente, pessoa com deficiência tem as suas capacidades e as suas limitações, mas são pessoas comuns, que têm condições de... A sua filha é exemplo disso, parabéns para ela, que ela tem uma limitação e superou essa limitação. E quantos tantos passam por isso, né? Eu sou prova viva disso. E eu vivi em cima de uma cama, à base de remédio, à base de medicação com morfina e tudo mais, e achava que todo mundo tinha que me servir, né? Eu achava que em cima de uma cama, minha esposa tinha que todo me servir, meus filhos, minha mãe, enfim. A mãe sempre tem um cuidado mais, um olhar mais clínico, um olhar mais de mãe, né? Que eu nunca vou entender. Quem é mãe sabe disso.
E chegou um ponto que eu só chorava, sentia dor, não dormia, comecei a tirar paz de todo mundo. E meu filho brincava muito comigo. Ele contava os dedos das mãos e os dedos do pé. E quando chegava no 15º dedo, ele dava risada e corria. E eu comecei a ficar, assim, muito chateado com aquilo. Porque eu falei, poxa vida, meu filho tá me zoando? Tá tirando com a minha cara? Não é possível, meu próprio filho, ele tinha, se não me fala a memória, 6 anos de idade na época, 5 para 6 anos, se não me fala a memória. E eu comecei a reparar e perguntei para ele certa deixa. Falei, filho, por que você está contando os dedos da mão e do pé do pai e dá risada e corre? E aí, na inocência da criança, ele deu risada e falou assim, porque você não tem 20 dedos, você é um saci. Aí eu falei, mas como assim você chama o seu pai de saci? Aí ele percebia que eu ficava com raiva, ele corria e olhava para mim e falou assim, pega eu. E pela inocência do meu filho, né, meu filho foi meu primeiro incentivador, eu comecei a despertar o desejo de levantar daquela cama, né, de falar, não, peraí, eu vou correr atrás desse menino, eu vou dar uma lição para ele, vou mostrar para ele que quem manda em casa é a mãe dele, porque ele também tem que parar. Mas só que eu comecei a perceber que pela inocência dele, eu comecei a ganhar uma nova perspectiva de vida, né? Comecei a criar a esperança de sair daquela situação, mesmo com uma depressão, né? Mesmo sem uma perna, né? Então eu passei a sair da cama. Minha esposa foi a minha primeira treinadora, porque eu pedia muita coisa na cama, né? Para receber na cama, comida, água e tal. Chegou um dia que ela estava cansada, falou, não aguento mais, se vira, vai pegar, você quer água, vai desce lá na cozinha. Eu morava numa casa, gente, lá na cidade de Barueri, locada, que era 52 degraus para chegar no primeiro andar da casa, e depois eu tinha que descer do quarto para a cozinha para pegar alguma coisa, então era muito degrau. Eu sem uma perna, achava que todo mundo tinha que me servir. Minha esposa falou assim, quer saber uma coisa? Se vira, vai lá e pega. Eu falei, mas como? Eu não tenho uma perna. Eu falei assim, põe a cadeira de roda até a ponta da escada, desce de bumbum no chão, pega a água, bebe, volta para a cadeira de roda e volta para a cama. E eu fui possesso da vida, fazer aquela situação, para pegar água, né? Só que ali ela começou já a me ensinar o deslocamento em quadra, né? Então por isso que eu falo que Deus começou a criar caminhos para mim poder ser hoje atleta do voleibol paralímpico. E como era final de ano, né, meados das datas festivas de final de ano, eu fui para um sítio de um amigo meu, numa cidade vizinha, e parei no supermercado para comprar alguma coisa. Minha esposa desceu do carro, não tinha lugar para estacionar, ou melhor, tinha lugar para estacionar, só que eu queria parar na vaga de deficiente, e tinha um carro estacionado na vaga de deficiente. Aí eu falei para minha esposa assim, vai lá e olha, vê se tem um cartão, porque é direito do deficiente brasileiro, que é bom brasileiro, cheio dos direitos, fala, tem que ter o cartão. É o direito meu estacionar. Se não tiver cartão, ele vai ter que sair daí. Minha esposa foi lá, não tinha um cartão. Ela falou, não arruma confusão. Eu vou lá comprar as coisas, mas não arruma confusão. Eu falei, tá bom. Mas eu, no meu pensamento, né? Quando esse cara sair daí, eu vou dar uma lição jurídica para ele. Eu vou explicar para ele sobre a lei e tal. Mas enfim, me sai lá de dentro um rapaz, mancando, né? Tô fundo, tô raso, eu costumo falar, né? Que a gente que manca até tô fundo, tô raso. Com encurtamento de membro. O professor Carlinhos hoje ele é secretário do Direito da Pessoa com Deficiência na cidade de Barueri, que tem uma estrutura magnífica, e eu costumo falar, ontem mesmo eu estava em reunião com ele, eu falo para as pessoas que foi ele que me descobriu para o esporte, estou muito grato a ele por conta disso. E quando ele foi pro carro dele, eu fiquei sem graça. Ele percebeu que eu fiquei sem graça, né? Aí eu disfarcei e falei assim, viu, você comprou esse carro seu pela isenção de IPI? Porque eu não sabia onde colocar minha cara, né? Ainda bem que eu sabia da isenção. E perguntei pra ele, ele ficou meio assim, né? Falou, mas por que você tá perguntando? Eu falei, não, recentemente eu sofri um acidente e tal, que minha perna foi amputada. Ele falou, viu, qual que é a sua altura? Eu falei, eu tenho 1,90 m. Ele falou, viu, você não quer fazer um teste pro voleibol sentado? Eu falei, cara, não sei, onde que é? Porque eu passo por uma dificuldade, eu passo por uma dificuldade financeira muito grande, eu não tenho condições nem de colocar gasolina no meu carro, de poder, a depender da distância, de me locomover. Ele falou, lá na cidade de Barueri. Gente, pra vocês terem uma noção, como é Deus que cria os caminhos, eu estava numa cidade que é cerca de 40, 50 quilômetros de distância. Eu fui conhecer uma pessoa a 50 quilômetros de distância que era da minha cidade, que me indicou o voleibol sentado, né? Então, Deus permitiu que o esporte me descobrisse. E isso foi em dezembro. E em fevereiro eu fiz o teste. O primeiro contato que eu tive, eu não esqueço até o dia de hoje, porque até então eu era uma pessoa totalmente
fora da sociedade, né? Um palito de fósforo fora dos demais, da caixinha de fósforo. Só que quando eu cheguei lá, eu tinha um monte de sacizinho comigo lá, sentou na quadra. Foi uma dificuldade tremenda para mim ficar sentado, né? Mas ali eu já consegui desenvolver alguns movimentos do voleibol sentado. Eu falei, poxa, tem vida após acidente. Aí isso acabou me ajudando bastante a começar a perceber que eu era depressiva. Aí eu busquei tratamento, me apeguei muito mais a Deus. O esporte ocupou muito a minha mente e graças a Deus, eu não sou uma pessoa muito sã, mas graças a Deus, depressão desse mal eu não sofro mais, né? Graças a Deus. Que maravilha, né? Deus, ele sempre olha por nós, né? Ele é um pai muito amoroso. Exatamente, gigantesco, tem um amor inimaginável. Uma pessoa falou uma coisa para mim assim uma vez, e eu levo isso pro resto da minha vida. Um superior hierárquico meu, um sargento, ele falou assim, ele também tem raízes de crença em Deus, né? E ele falou assim, Leandro, eu estava muito chateado. Ele falou assim, por que você está chateado? Aí comecei a contar a vida e chorei, era depressão, falando mais alto, antes do meu acidente isso. Ele falou assim, você é pai, não é? Eu falei, sou pai. Ele falou assim, qual que é o tamanho do amor que você tem pelos seus filhos? Eu falei, não tem como eu mensurar isso, né? É algo assim que eu dou a vida por eles, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, imagina o amor de um pai que criou a vida, que deu vida para você, né? O amor de Deus por nós é algo, não tem como mensurar, é imensurável, estou sendo redundante, mas é imensurável, né? A ponto de nós chegarmos a falharmos, né, constantemente, e mesmo assim Ele nos acolher, nos abraçar, ser misericordioso e nos dar guarida durante as nossas vidas. É muito bacana. E, Leandro, fala um pouquinho sobre o preconceito. Você sofreu muito preconceito? Eu fico muito feliz com as perguntas, porque assim, tudo na minha vida tem uma história, né? Eu procuro sempre levar pelo lado lúdico, pelo lado da brincadeira, porque eu sou uma pessoa que me aceito como pessoa com deficiência, e isso é muito bom, é um grande passo para aqueles que não têm a deficiência congênita, né? Que é uma deficiência adquirida durante o decorrer da vida, né? Então eu sou a pessoa que me assumo como pessoa com deficiência, eu faço questão de mostrar minha deficiência, não para me aparecer, não para dizer que eu sou diferente, não. É para as pessoas verem que mesmo, agora há pouco, eu estava descendo aqui para a loja da minha esposa, né, para o comércio da minha esposa, e tinha um senhor sentado no ponto de ônibus, tá? E está bastante frio aqui, né? Um senhor sentado com um aventalzinho, uma máscara branca e uma tampa de caixa térmica grande, cheia de algodão doce, né? A minha esposa tem um coração gigante também. Ela falou assim, Leandro, eu tô caçando dinheiro aqui para comprar o algodão doce do senhor ali, porque ele sentado ali com frio e tal. Eu falei assim, não, vê aí o que você tem, porque você não vai tirar mais dinheiro meu não, porque eu tô cansado. Então, mas vê o que você tem. Ela pegou no carro um dinheiro e eu fui lá, né? Comprei e tal. E ele olhou para mim e falou assim, nossa, parabéns. Eu falei, por quê? Ele falou assim, olha, você não tem uma perna. Eu comecei a conversar com ele, dar risada com ele. Ele falou, você dá risada? O que você faz? Eu falei, comecei a contar um pouquinho da minha história. Ele falou, parabéns e tal. Eu falei, mas assim, para mim é uma coisa muito natural, né? Então o fato de eu me reconhecer como pessoa com deficiência é uma coisa muito natural, para mostrar para as pessoas que eu sou uma pessoa normal, né? Só sou um pouquinho mais feio, porque eu já não sou muito bonito e ainda não tenho a perna, acabo me sentindo a pessoa mais feia. Mas assim, a questão do preconceito, ela é inerente, né, ao ser humano, principalmente à nossa sociedade, que vive, acho que, um dos piores tempos da era humana, né, da existência humana, porque existem questões religiosas, questões políticas, que eu acho isso um absurdo, questões de diferença de classe social, de poder aquisitivo, de cor, de gênero, e isso para mim é algo de repudiar, né? Para mim, todos nós somos iguais perante Deus e perante a lei do homem. A nossa Constituição prega no artigo 5º que nós somos todos iguais, né? Que tem que ter igualdade e equidade. E o fato de eu ser uma pessoa alta, de ter um porte físico diferenciado no sentido de ser atleta, tá, gente? Não sou melhor que ninguém. Então eu tenho que treinar parte física, psicológica. Então o meu porte físico é diferenciado por conta da modalidade que eu exerço, né, que eu pratico.
Quando eu sofri o acidente, eu fiquei assim, uma figura irreconhecível. Então pensa, um cara que sofreu um acidente com 110 quilos, de repente sai do hospital com 70 quilos, de 1,90 m, debilitado, transparente, não estava nem pálido, estava transparente. E aquilo que eu te falei, antes do meu acidente eu dava muito valor, não que hoje eu não dê valor à questão material, se alguém quiser me patrocinar, estou super aceitando, né? Mas eu colocava a questão material como premissa na minha vida. E hoje em dia é totalmente diferente. Eu dou valor a muitas outras coisas. Não que eu não tenha dívidas para pagar, que eu não tenho que trabalhar, que eu não tenho que encontrar meios para ganhar dinheiro, para poder pagar minhas dívidas, para ter uma qualidade de vida. Mas isso para mim era tudo. A felicidade dos meus filhos era isso, era levar para um shopping, entrar numa loja de brinquedo famosa, pegar o dinheiro, dar na mão do meu filho de 6 anos de idade, para ele poder escolher o brinquedo que ele queria. Eu achava que isso era felicidade. Então, quando eu sofri o acidente, que eu passei por essa questão da depressão e tudo mais, eu tinha desejo de ir num supermercado, andar de mão dadas com a minha família. Olha que coisa simples. Quantos de nós tem essa oportunidade e às vezes não faz, né? De andar com a minha esposa de mão dadas, de poder caminhar, de poder dar passo a passo, sem depender de uma muleta, sem depender de uma cadeira de roda. Esse era o meu desejo, né? E um certa vez eu falei para minha esposa, vamos para o shopping X, cidade de Barueri. Ela falou, vamos, é um shopping assim, muito bacana, né? Tem um requinte diferenciado. E fui para aquele shopping. E eu sou um cara super aventureiro, adoro aventura. Eu sabia que naquele shopping tinha cadeira de roda elétrica, né? E eu falei para minha esposa, eu vou com a minha cadeira simplesinha, quando eu chegar lá eu vou andar de cadeira elétrica, né? Que isso? E eu falei para ela assim, se você está acostumado a ficar comigo no shopping 2 horas, hoje nós vamos ficar 6 horas, porque eu vou usar e abusar da cadeira elétrica, né? Só que, para minha tristeza, quando eu cheguei lá, que eu peguei a cadeira elétrica, deixei a minha lá e tal, eu sentia muita dor naquela época, eu estava muito magro ainda, né? Hoje eu estou um pouquinho bochechudinho. Quando eu comecei a andar no corredor daquele shopping, as pessoas começaram a me olhar. E eu comecei a ser o centro das atenções. Naquele momento, as pessoas começaram a ter um olhar de vitimismo, né? Eu entendi naquele momento que não era maldade, que era simplesmente o não conhecer e tentar se colocar no meu lugar. Só que aquilo me trouxe uma fobia tão grande, que era para mim andar 6 horas de cadeira de roda elétrica, eu andei 6 minutos. Eu falei para minha esposa assim, vamos embora, eu quero ir embora. Ela foi, a gente foi, e daquele dia em diante, eu coloquei dentro de mim o seguinte, a partir de hoje, ninguém mais vai me olhar com um olhar de dó. Ninguém vai acreditar que eu sou uma pessoa que não sou capaz de resolver as minhas coisas, de ter uma vida normal. A partir de hoje as pessoas vão começar a me olhar de maneira diferente. Mas eu coloquei isso na minha cabeça com uma raiva tão grande, não vou mentir. E chorava, eu sou muito emotivo, acho que vocês já perceberam, eu sou uma pessoa muito emotiva. Mas aquele olhar de preconceito, não por maldade muitas das vezes, foi o combustível para eu poder superar muitas coisas. Sofri muito, caí mesmo, gente. Eu não tinha condição financeira de colocar combustível no meu carro, eu ia de trem para o treino, e uma vez choveu muito, eu fui descer com uma muleta, era com muleta de madeira, eu escorreguei no degrau, porque não tinha elevador à época, eu escorreguei no degrau, saí rolando que nem uma bola quadrada naquela escadaria e fui parar lá embaixo na plataforma. Eu chorava sentado na plataforma. O segurança tentou me ajudar, eu fiquei bravo com o segurança, depois eu pedi desculpa, né? Mas de tudo que eu vivencio, das minhas andanças, né? Hoje eu estou muito no Centro Paralímpico, convivo muito com pessoas com deficiência, eu visito cidades, eu levo projetos, ideias, né? Soluções para o atendimento da pessoa com deficiência, e eu vejo que o preconceito ele é inerente, indiscriminado e de maneira imensurável também. Por quê? As pessoas discriminam sem conhecer, sem passar na pele. Eu desejo que ninguém passe o que eu já passei, mas de procurar o mínimo de conhecimento. E falam coisas, muitas das vezes, pelo que a mídia pinta, né? Porque por conta de humoristas, que já teve casos de humoristas que fazem piadas com pessoas com deficiência. Eu não sou mimizento, né? Pode fazer piada, eu super aceito, eu brinco bastante, quem me conhece sabe disso. Mas não venha diminuir a pessoa com deficiência. E eu vou brigar sempre pela causa da pessoa com deficiência.
Tem a questão do negro, tem a questão do homossexualismo, tem inúmeras causas a serem defendidas, né? Eu, graças a Deus, a minha avó era negra, o meu padrinho de casamento é negro, eu tenho pessoas que são homossexuais, que são meus amigos, e eu trato com amor. Eu amo a todos como Jesus Cristo amou a todos na terra. Não da mesma maneira, porque quem sou eu perto de Jesus Cristo? Sou um grão de areia e olha lá. Mas as pessoas elas discriminam muito, têm um preconceito muito grande sem conhecer. As empresas hoje necessitam contratar pessoas com deficiência e muitas das vezes não contratam por conta do preconceito. Porque acha que a pessoa com deficiência que ele tem que contratar é uma pessoa igual a mim, que chega próximo da normalidade. E aquele que não chega próximo da normalidade não tem direito então de ter o seu emprego? Não tem direito então de brigar pela sua sustentabilidade, pelo seu subsídio? Né? Foi entre outros fatores. Se eu for entrar no mérito da questão, eu vou passar a noite aqui, vou tomar muito tempo de vocês, vou acabar sendo chato. Mas o preconceito ele é inerente à humanidade. Lógico que tem pessoas assim como você, a Josiane, as pessoas que trabalham comigo, que não tem esse olhar preconceituoso. A Tânia, o prefeito Gutuís, não tem esse olhar, é muito diferente, abraça, mas olha, são poucas as pessoas, mas graças a Deus essas pessoas fazem uma diferença tremenda, mas a gente está muito longe ainda do ideal. É verdade, mas nós temos que fazer diferença, né? Eu acho que uma gotinha já faz toda a diferença. Eu vou convidar o pessoal aqui para visitar o meu canal no YouTube, né? Que eu conto a minha história, que eu tenho uma filha com deficiência intelectual, meu marido é deficiente visual, e nos primeiros vídeos do meu canal no YouTube, eu conto toda a nossa história e os milagres que Deus fez na minha vida. Ele é deficiente visual? Marilene Araújo. É deficiente visual, meu marido. Olha, desculpa, eu até cortei você. Gente, vai lá no canal da Marilene Araújo no YouTube. Pelo amor de Deus, gente. Senão ela vai me bater também, depois eu não consigo correr. Vou convidar também para visitar o canal da minha filha. Minha filha também tem um canal. Sensacional. Que isso, Horta, hein? Culinária e Superação. Então vamos lá, pessoal. Fala um pouquinho aí sobre as próteses que você usa. Você está com uma prótese muito maneira aí, verde, cheguei. Que bacana. Eu perguntei do seu esposo se ele é deficiente visual. É lógico, né? Todas as deficiências têm os seus brilhantismos. Mas eu admiro muito a pessoa com deficiência visual, o senso de localização. Eu, como eu disse, né? Eu estou sempre lá no Centro Paralímpico. A gente tem muito contato com todos os tipos de deficiência. Mas eu vejo alguns deficientes visuais andando dentro daquele lugar, gente, é numa agilidade, o senso de localização deles é muito grande, né? Aí eu fico olhando e falo, mas peraí, mano, não é possível, não, esse cara tá enxergando. Porque eu, se der 10 passos, eu tropeço 15. E eles estão andando assim numa velocidade, é sensacional, é maravilhoso. Então, eu só tenho a enaltecer o pessoal que é deficiente visual, acompanho muito de perto, acho muito bacana. Mas vamos lá para a questão das próteses. As próteses no Brasil é um negócio muito, mas muito, muito complicado. Difícil de se conquistar, né? Tá muito aquém. Eu não vou entrar em questões políticas, tá, gente? Eu não vou aqui denegrir imagem de governo, mas aquele que deveria primeiro ajudar é o que menos ajuda. Eu estou tentando uma prótese pelo INSS. Eu sou militar reformado, tá? Mas eu posso ter vínculo empregatício pela CLT porque eu sou estatutário. Eu estou tentando, eu trabalho desde os meus 14 anos de idade, sempre paguei INSS e eu tenho direito a adquirir uma prótese pelo INSS. Eu estou há quase 8 anos tentando e não consegui ainda. Graças a Deus eu tenho uma pessoa na minha vida chamada Fábio. Eu tenho diversas pessoas, mas o Fábio, ele é do grupo FBR. E faço questão de fazer merchandising para ele sim. Ele é da Ortho Comfort e do grupo FBR. Ele é um cara sensacionalíssimo, e botaíssimo nisso. O Marcão, esposa da Marilene, não anda, ele corre. Eu não duvido, tá, o Beto? Eu imagino, ele deve dar de 10 a 0. Personal trainer é o personal trainer? Então tá aí. Então tá em boas mãos, né? Por isso que o Beto tá falando que ele corre. Aí, tá vendo? É só para enaltecer o trabalho desse Beto é ligeiro, viu? Brincadeira à parte. Parabéns pelo trabalho que você faz. E os profissionais de educação física tem que ser valorizado, porque se não fosse eles nesse tempo de pandemia, muita gente tinha sucumbido à depressão e outros males, né? Mas enfim. E o Beto ensinou minha filha a andar de bicicleta também, sem rodinha, né, Beto? Que isso, eu vou trazer ele aqui para ensinar meus filhos também, porque até hoje eles não sabem andar de bicicleta. Sensacional. Ela aprendeu a andar de bicicleta. Que isso, meu. Eu acho isso magnífico. A pessoa que tem essa paciência, esse dom de ensinar, eu acho isso sensacional. Eu não tenho dom para nada, né? Só para perturbar os outros, mas enfim.
E o Fábio, ele hoje ele me patrocina, né? É do grupo FBR, não estou falando dele por ele me patrocinar, não. Quando eu conheci o Fábio, eu comprava as minhas coisas com ele. Mas assim, ele percebeu que a minha imagem acabava ajudando também e ele faz de um coração aberto, assim, é algo sensacional. Só que no Brasil existe essa dificuldade, é um material muito caro, né? Para as classes mais vulneráveis, muitas das vezes é algo inalcançável, né? Eu tenho aqui no bairro que eu moro um senhor que anda de muleta. Gente, se vocês tiverem noção da descida e da subida que ele enfrenta andando de muleta de madeira, e ele não tem acesso à prótese, ele sofreu com diabetes, teve a perna amputada, a própria muleta dele já não é uma muleta própria para ele, enfim, é algo muito caro. Só que eu fico chateado porque, assim, existem maneiras de poder ajudar. Uma, por exemplo, é a doação de uma prótese e dedução, sendo que essa doação é dedutível do imposto de renda daquela pessoa, seja ela física ou jurídica, do seu imposto de renda. Então, eu sou uma empresa, eu tive essa oportunidade. Eu recebi uma prótese, duas próteses, que foi o Fábio que fez para mim, de uma instituição filantrópica que direcionou. Essa instituição é um grupo de empresários, de comerciantes, não falo a memória, e cada mês esses empresários comerciantes fazem esse tipo de doação e deduzem do seu imposto de renda. Então, é uma troca de figurinha, não existe um custo, né? O governo deixa de ganhar, na verdade, não é que ele deixa de ganhar, ele verdadeiramente vai cumprir o papel dele, que era doar a prótese para a pessoa com deficiência, e aquela pessoa que ia arcar com o custo de imposto de renda, ele vai deixar de arcar parte desse valor, né? A prótese é dedutível 100%, e vai direcionar para uma benfeitoria para uma pessoa que muitas das vezes necessita, muitas das vezes não, 100% necessita, porque se a gente não tiver prótese, órtese, é complicado. Mas graças a Deus, por conta de que Deus criou caminhos na minha vida, eu tenho 3 próteses hoje. Eu tenho uma prótese que foi importada, quem me doou foi o pessoal do jiu-jitsu. Eu sou praticante também do jiu-jitsu. Hoje eu estou parado por conta das Paralimpíadas de Tóquio, com receio de sofrer algum tipo de lesão e tal. Inclusive eu estou com uma tendinite que me ataca geralmente quando eu passo por muitas atividades intensas. Mas eu amo a modalidade também, tenho uma paixão tremenda pela modalidade, e eles conseguiram, por intermédio de um aplicativo, uma prótese importada, que no Brasil, só o pé, né, e o amortecedor que tem na prótese custa em torno de R$20 mil. Lá a gente conseguiu, eu vou falar em questão de valores para vocês entender a discrepância. Lá eu consegui por R$1.700. É muito discrepante, é muito difícil, né? É algo assim inimaginável. Mas graças a Deus existem pessoas do bem. Eu consegui essa prótese, logo em seguida o Fábio conseguiu essas outras duas, eu consegui essa outra instituição que o Fábio fez as outras 2 próteses para mim. Hoje eu tenho uma prótese personalizada, né, uma lâmina de corrida, Fast Runner, né, que ele fala, que esse cara é tão sensacional que ele estuda e ele está conseguindo desenvolver o material dele. Então, por exemplo, essa Fast Runner é uma lâmina de corrida. A lâmina de corrida hoje, eu vou falar sempre em valores para vocês entenderem. Uma lâmina de corrida hoje, boa, para a minha altura, para o meu peso, custa em média R$20 a R$25 mil, R$30 mil, depende do encaixe, depende da liner e tudo mais. E que ele desenvolve 10 mil, 12, 7, depende do peso, depende da altura, do material que ele vai gastar. Então é algo totalmente discrepante. Então ele está conseguindo desenvolver o material dele. Pé que custa 15, faz por 5, faz por 7, faz por 6, depende do tamanho, peso, modelo e tal. Então ele é um cara sensacional, ele está desenvolvendo, já estão procurando ele para poder comprar a marca, né? Porque no Brasil, infelizmente, a coisa é complicada. Mas eu tenho essa Fast Runner, que ela é toda... bandeiras do Brasil, eu tô com ela, eu não vou tirar aqui e botar pra você. Isso, tá? Quem tiver a oportunidade de entrar no meu Instagram, Leandro Santos Atleta 2, vai ver que eu tô com uma prótese dele. Eu tenho uma lâmina, eu esqueci o nome dela agora, que ele tem o nome próprio, né? Dele, da marca dele, que é um C, parece um C, é uma prótese canguru. Eu costumo falar que a prótese canguru é uma laranja, que representa o abril laranja, né? E eu tenho outras 2 próteses, uma com a bomba hidráulica e outra com um amortecedor, que essa é importada dos Estados Unidos, que é top também. As do Fábio não fica aquém, é ali páreo, e atende todas as minhas necessidades. Graças a Deus eu tenho essas próteses, né? Agora, as pessoas que não têm passam por uma dificuldade tremenda e eu fico muito chateado e corro atrás constantemente para que eu possa ajudar as pessoas, conseguir parceiros que possam doar, deduzir do imposto de renda. A gente ensina a parte burocrática e
ajuda uma pessoa ou outra, a gente acaba ajudando. Isso, vão divulgar mais isso aí, Leandro. Depois você me passa algum post, alguma coisa para a gente divulgar no meu Instagram. Isso aí é muito importante, né? Vai ajudar muitas pessoas. É algo muito simples. Existe um projeto de lei, uma PL, que trata sobre esse assunto. Tá? Não, se não me falha a memória, eu não vou falar com 100% de assertividade, que eu não sei. O que eu não sei, eu não falo. Era até então projeto de lei, eu acredito que não virou lei ainda, mas dentro do site da Receita Federal, quem é contador entende muito disso. Todo o material ortopédico, próteses, órteses, cadeira de roda, muletas e seus afins, eles são dedutíveis de imposto de renda, mesmo que não seja para sua utilização. Então você é uma pessoa que não tem deficiência, mas quer ajudar uma pessoa que tem deficiência, então você vai lá, compra, arca, emite a nota fiscal com o seu CPF ou o seu CNPJ e depois você informa na declaração do seu imposto de renda. É algo muito simples, não tem burocracia. Informa os dados, tudo corretinho, de quem foi que vendeu para você, valores, o tipo de material, informa, e isso é dedutível do seu imposto de renda. Muito importante. Leandro, agora nós vamos falar um pouquinho para as pessoas aí, né? Eu sei que nessa pandemia as pessoas estão muito assim, ansiosas, com medo. E a gente ouvindo o seu testemunho, a sua história, a gente vê que você venceu essa depressão, você venceu, né, essa questão do acidente que você teve, né? E com a ajuda de Deus. Porque sem Deus a gente não consegue, né, passar por essas situações difíceis. E eu gostaria de dar uma oportunidade para as pessoas sentir essa paz no seu coração, sentir o amor de Deus no seu coração. Fazer uma oração para as pessoas que estão aí numa situação difícil. Eu conheço alguém também, né, que está passando por alguma dificuldade, depressão, ansiedade, medo. E eu, primeiramente, gostaria de fazer uma oração para as pessoas receberem a paz, né? A paz a gente sabe que não é ausência de guerra. A paz é Jesus, é uma pessoa. E quando a pessoa recebe Jesus no seu coração, como Senhor e Salvador da sua vida, essa paz vem reinar no seu coração. Então, eu vou fazer uma primeira oração, né, para as pessoas entregarem a sua vida para Jesus, e depois eu gostaria que você orasse para abençoar as pessoas. E deixasse uma palavra de otimismo para as pessoas, né, de coragem para as pessoas. Então, vamos repetir comigo, pessoal. Né? É simples a oração, né? Eu creio mesmo que o Espírito Santo vai tocar no coração de cada pessoa e a sua vida vai mudar a partir de hoje. Tá Amém. Bom? Então, repete comigo assim, ó, Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador. Por isso, eu me arrependo dos meus pecados. Por isso, eu me arrependo dos meus pecados. E te peço perdão por todos eles. E te peço perdão por todos eles. Eu reconheço que Jesus morreu ali na cruz para perdoar os meus pecados. Hoje eu abro meu coração e recebo Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Amém. E agora você ora para abençoar as pessoas e deixa uma palavra aí de ânimo para as pessoas, tá bom? Tá bom, eu só não sei se eu vou conseguir atingir esse grau de espiritualidade seu, né? Que para mim é inédito. E aí, como nosso tempo já está avançado, né? É uma honra muito grande ter você aqui comigo, foi muito bom, né? E nós vamos encerrar aí com essa oração e com as suas palavras aí, né? Para incentivar as pessoas a prosseguirem. Não desanime, gente, não fique na cama. É isso aí. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, te apresento todas essas pessoas que estão tendo a oportunidade de nos ouvir nesse momento. Mas as que não estão tendo, de uma maneira geral eu peço que o Senhor entra, tome providência nesse momento de grande dificuldade, que possa consolar, confortar, enaltecer, ajudar, conceder forças e fé, para que cada um possa vencer os seus obstáculos, as suas dificuldades, e que possa encontrar no amor de Jesus Cristo uma maneira de poder vencer na vida tudo aquilo que nos é imposto. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Bom, para encerrar, né, que o tempo está se estendendo, eu agradeço imensamente, peço perdão por alguma coisa que eu falei para mais, mas às vezes eu tenho esse meu jeito espontâneo de ser, mas agradeço imensamente pela oportunidade, me sinto honrado, desejo muito sucesso na sua vida, na vida da sua filha, do seu esposo. Gostaria muito de ter o prazer de conhecê-los pessoalmente, quem sabe, né, Deus permitindo, eu não duvido de nada, a gente possa se conhecer um dia.
E peço, assim, encarecidamente uma coisa para as pessoas, né? Eu costumo sempre encerrar palestras, videoaulas, lives, com uma frase muito simples que eu carrego para a minha vida. Porque eu cheguei num determinado ponto da minha vida que ou eu vencia ou eu vencia, porque eu já estava no fundo do poço. E a vantagem de chegar no fundo do poço, ou você sobe, ou você sobe. Agora depende de você, se isso vai ser mais demorado e mais dolorido, ou se vai ser mais rápido. Eu demorei um pouquinho, sofri um pouquinho, doeu um pouquinho, mas graças a Deus, Deus está permitindo de vencer. Eu carrego uma frase como filosofia de vida, que é a seguinte: quando o corpo falha, a mente prevalece. O meu corpo ele pode falhar em qualquer momento, não é só por um fato de uma deficiência. Deficiência não é só aquilo que a gente vê. Muitas das vezes a deficiência está no caráter, está nas nossas perspectivas de vida, na nossa falta de fé e na falta de crença, de acreditar que nós somos capazes de vencer a vida. E quando esse corpo falha, o que tem que prevalecer é a vontade, é o desejo de vencer. Não vai ser fácil, vai ser complicado, mas a vitória é uma certeza na nossa vida. Tá bom, gente? Estou à disposição sempre. As minhas redes sociais estão disponíveis para sanar qualquer dúvida, para brigar, para criticar. Eu sou aberto a críticas, a gente tem que estar sempre aprendendo, tá bom? Mas jamais vou deixar alguém sem resposta, jamais vou deixar alguém sem qualquer tipo de informação que for necessária, tá bom? Segue lá, ou nem precisa seguir, né? Só de seguidor, não é comigo, eu tô tendo porque eu sou obrigado. Mas pode mandar, mesmo que não seja seguidor, minha rede social é @LeandroSantosAtleta22, porque é o número da minha camisa na seleção brasileira. Tá bom, gente? Fica à vontade de mandar as perguntas. Deus abençoe a todos. Marilene, Deus abençoe pelo convite, né? E espero ter novas oportunidades. E eu vou estar sempre à disposição, tá bom? Muito obrigado. Né? Que Deus abençoe sua vida, sua família. Amém. Que você seja mesmo convocado para a seleção. Porque eu tenho certeza Amém. que Deus está Amém. com você e que você já está preparado. Só essa força de vontade que você tem, essa garra que você tem, vale a pena. Né? Amém. Tem sido exemplos para muitas pessoas, né? Essa garra que você tem, você reconhece que passou por esse tempo difícil, né? Precisou da ajuda da sua esposa, do seu filho, de Deus principalmente, e hoje você está aí, um vencedor, né? Para provar para as pessoas que é capaz Graças a de Deus. vencer toda depressão, que é capaz de vencer todos os obstáculos, né? Como você disse, às vezes a deficiência não é só física, mas a deficiência é na mente da pessoa, né? Todos nós temos um pouquinho de deficiência. Então, nós temos que vencer todas elas, né? Superar, essa é a palavra. Vamos superar nossas deficiências, seja ela qual for. Né? Eu conto que meu marido, mesmo sendo deficiente visual, hoje ele está no topo da carreira dele, porque ele não desistiu. Ele foi à luta e perseverou. Né? É assim que a gente consegue as coisas. Deus te Exemplo abençoe. de vida, né? Referência para nós. Tá ótimo, amém. Deus abençoe. Obrigado pelas palavras, me sinto lisonjeado. Tá bom, gente? Forte abraço, que Deus abençoe e guarde vocês. Bom descanso quem vai descansar, bom trabalho a quem vai trabalhar. Estou sempre à disposição. Tudo de bom, boa semana a todos nós. Boa noite, pessoal. Obrigada.